Programa Triálogo. Oferecimento Logos Livraria. Promover o conhecimento é a nossa missão. Olá, esse não é um monólogo, não é um diálogo, é um triálogo. 3 pessoas dialogando sobre um assunto do seu interesse. E o assunto de hoje são as telenovelas. A gente vai conversar sobre esse produto cultural exportado para o mundo todo, levando um pouco da natureza, da sociedade brasileira. Já parou para pensar sobre isso? Ainda não? Então não saia daí, porque o triálogo começa agora! As telenovelas do Brasil são um verdadeiro fenômeno de comunicação. E para conversar sobre esse assunto, eu tenho 2 pesquisadoras sobre o tema. A jornalista Helena Vitória e a radialista Leire Garcia. Antes da gente começar a conversar sobre esse assunto, eu gostaria que você assistisse a esse vídeo. Antes, os ídolos da televisão no Brasil eram Bat Masterson, Perry Mason, Dr. Kildare. Mas depois de uma semana de A Moça que Vem de Longe no ar, nem eu nem o Hélio podíamos mais caminhar tranquilos pelas ruas de São Paulo. E quem poderia imaginar que a telenovela iria levar a imagem dos artistas brasileiros para mais de 100 países? A novela, para nós brasileiros, acho que tem a mesma importância de Hollywood para a sociedade americana, porque ela nos mostra quem nós somos, ela nos revela a nós mesmos. Então, vocês acreditam que é isso mesmo? Em termos da expectativa do público, do envolvimento do público, sobretudo para a indústria, a novela no Brasil, ela é o cinema para os Estados Unidos? Na minha opinião, sim. Sim, porque o brasileiro ele é tão envolvido com novelas, assim como com o futebol, né? E esse fascínio está aí mais de 50 anos, né? E já comprovou que tem fôlego para mais 50 anos aí. Então, muito mais de 500 títulos. Sim. Mais de 500 títulos? Mais de 500 títulos e tem fôlego para muito mais. O que você pensa? Com certeza. Brasileiro é noveleiro. Isso é fato. Inclusive, quando não há quem viva sem novela, gente. As narrativas do próprio jornalismo, elas constroem perspectivas de telenovela. Ou seja, você constrói a figura quando vai fazer um jornalismo político, você tem que construir a figura de um vilão, você tem que construir de um herói, de um salvador da pátria, de um oprimido, de um opressor. Então o jornalismo também trabalha com uma narrativa própria do universo das novelas, né? Sim. Esses elementos você encontra ali dentro da telenovela. O que para vocês fez, que momento que vocês percebem que foi o disparador do desejo de pesquisar, de mergulhar mais a fundo no universo das telenovelas no Brasil? O que me atraiu, a primeira telenovela que me atraiu foi Selva de Pedra, de Janete Claire,
Maravilhosa. Isso, e que eu assisti em 75. A reprise, que ela passou em 72. E depois teve em 90 uma outra versão ainda. Isso. Né? Lembrando que e foi recorde, né, de audiência. 100 quase, não No foi último isso? capítulo, o Brasil parou para assistir a Rosana Reis, né, se revelar como Simone. Então, essa foi a novela que me abriu a lente do universo da ficção. Daí para lá e daí para cá, né, eu sou uma aficionada, pesquiso, estudo, procuro. Me aproximar. No primeiro momento você tinha um olhar de fã. De fã. E em que momento o olhar de pesquisadora começou a brotar? Foi nesse momento que eu me deparei com essa ficção, que me fascinou, que me atraiu. Eu achei aquilo lindo, maravilhoso. Eu falei, eu quero entender mais disso. Qual é esse processo, qual é essa metodologia que eles usam para nos fascinar, porque a mim fascinou e muito. E eu comecei a recorrer a muitas raridades, muitas revistas, álbuns que saíam. Na época eu não tinha muitas condições de comprar e as pessoas que sabiam do que eu gostava, né, não tinha internet para fazer um contato. Então os amigos próximos que sabiam que eu gostava, aí começavam a me presentear. Achavam em algum lugar, traziam aquelas lembranças para a Helena. Ah, vou presentear a Helena. E assim foi. Então eu. Inclusive seu nome é uma homenagem a Manuel Carlos. Manuel Carlos, eu sou assim com ele. Qual foi o teu momento? Em que momento você percebeu que novela era mais que entretenimento? Fábio, eu não vou saber te responder. Sabe por quê? Porque eu sou uma amante da comunicação. Desde sempre, desde bem cotoco mesmo. Minha mãe até fala que me deixava no carrinho, eu ficava de frente para a TV, quietinha ali, paradinha. Ela fazia tudo dentro de casa, eu estava ali. Assistindo TV. Eu posso dizer uma novela da qual memória infantil, da qual me marcou muito, mas não quer dizer que foi dali que eu comecei a me interessar, que foi Que Rei Sou Eu, de Cassiano Gabus Mendes, que é de 89, se eu não me engano. É da década de 80. Que me marcou muito, acho que dali foi... Isso é novela. Eu era muito pequena. E desde então, tudo que eu posso saber de TV, em relação ao todo também, rádio também, enfim, cinema, eu adentro, eu mergulho. E nesse mergulho, o quão perto vocês conseguiram chegar da indústria? Você diz da indústria mesmo, o produto? Você já estive em algum do- local? É. Você já
presenciei uma contato cena com ator, com atores, autor, sim, como é sim. que nível você conseguiu mergulhar? Eu já consegui chegar próximo a vários autores e a Por vários exemplo? atores. Que inveja, Autores. amiga. Autores, Marcílio Moraes, Miguel Falabella, Nossa, que é maravilhoso. são referências para mim. O Vitor de Oliveira, né, que é coautor de O Astro, o remake, e ele agora é coautor em I Love Paraisópolis. E atores vários. que você extraiu Célia desse- Santos, Edson Luiz tá vivo ainda? Glória está vivo, aí no teatro, vai muito bem, obrigado. E você, o que você extraiu desses contatos? Eu extraí que são pessoas normais, como nós, né? Mas você aborda querendo saber detalhes de como que foi isso, aquela cena, ou qual o nível de como se de dá conversa. Eu gosto de saber como nasce, como que ele pensa, qual a proposta quando ele Legal. escreve. Eu gosto de ver como que os detalhes que ele aplica para a novela, porque até a cidade cenográfica parte dele, do autor, o autor que dá as dicas. Eu quero uma igreja aqui, igual o Marcílio Moraes me explicou quando ele fez a Ribeirão do Tempo. Eu quero uma igreja aqui, um bar aqui. Ele que fez, ele desenhou, né? E aquilo nasceu. Então você conversa sobre o processo de criação. De criação, conversei sobre Sonho Meu, foi a novela dele também. que Meu pegou. Deus. Qual foi o seu, qual mais perto você chegou dessa indústria e dos atores, dos elementos, das engrenagens dessa indústria? Que inveja, amiga. Oh. Ai, até hoje eu não conheci pessoalmente ninguém, não. Mas eu acho que quando você gosta, que você pesquisa, parece que você Aham. conhece de Sim, fato, né? sim, Eu acho que sim. se você, quando você chega, você que conheceu pessoalmente, né? Parece que realmente você já viu aquela pessoa pessoalmente, É. não é a primeira vez. Não, Eu acho que não. deve ser essa a sensação. Mas Essa infelizmente, ainda Projac, ninguém, nada, ainda não teve essa experiência não. Nada. A gente chegou até ir no Rio ano passado com o curso de rádio e TV, mas não demos a sorte, não. Uma coisa interessante nesse processo é que ao longo das décadas a Rede Globo acabou se colocando num lugar de principal referência, até mesmo e uma das principais nível mundial, talvez a principal referência em produção de novelas. Sim. E ela acabou criando um distanciamento das outras produções muito a quilométrica. E nesse processo, parece que as outras emissoras ainda não conseguiram encontrar um caminho para ela se posicionar. Quem teve um mérito ao longo dessa história foi a finada Manchete, que com títulos Pantanal. Pantanal, Corpo Santo, Dona Dona Beija, Chica da Chica da É Silva. verdade. Você tinha lá a Ana Raio, Zé Trovão, Uhum. tantos títulos que conseguiam Tocaia produzir Grande. com qualidade e com audiência.
Você acha que é possível uma emissora hoje em dia conseguir aproximar em termos de qualidade de audiência da Rede Globo, ou ela já se distanciou a um ponto que é inalcançável? Eu acredito que não vai conseguir chegar, né? Até porque nem foi a Globo que começou. Sim. Quem começou foi a Extinta Excelsior. Ela que começou, ela que fez a primeira novela, né? E a Globo depois que ela descobriu aquele formato, aquela novidade, daí pra lá ela foi realmente... Tem sido, né, a pioneira em questão da qualidade. Emissoras estão se levantando, escrevem boas tramas, tem bons autores e também atores, e eu não sei, bons maquinários, e eu não sei por que não consegue chegar àquele padrão Globo de qualidade em termos de telenovelas. Mas tem feito coisas boas. Tem feito coisas Televisão boas. é hábito, né? As pessoas precisam ter o hábito, incorporar o hábito. Como é na novela, a pessoa sabe o horário que vai começar, tem que estar ali, aquela coisa toda. E acaba dificultando por outro aspecto. Você falava de produções de outras emissoras. Se a gente pegar, por exemplo, o SBT recentemente, com o público infantil, eles criaram Chiquititas. produtos de elevada audiência. Sim. A qualidade a gente pode questionar. Mas assim, mas em nível de identificação com o público, bons resultados, na verdade. Sim. Eu acho que o Fábio falou uma palavra-chave. Eu acho que a questão qualidade Globo não se discute. Ela ganha disparado. Não sei se algum dia, né, uma outra emissora vai chegar ao nível em que a Globo se encontra. Eu não duvido de nada, não. Mas eu acho que você falou uma palavra-chave aí que é a identidade. Eu vejo muito isso no SBT. O SBT ele tem uma identidade diferenciada. Porque você lembra muito do Chacrinha quando ele fala, na televisão nada se cria, tudo se copia. Tem isso, mas eu vejo o SBT com uma certa identidade, um diferencial. E está crescendo muito as novelas do SBT. Especialmente com esse público, né? É histórico deles, a relação deles desde a primeira edição do Carrossel, quando era versão importada ainda, eles já conseguiam segmentar uma turma, além dessa identidade com o público infantil, tem a importação de novelas que eles fazem também, e criaram ídolos no Brasil de países latino-americanos, sabe? Não é o caso de uma novela, mas de uma série, mas o Chaves, ele é grande, talvez ele só no México que ele seja maior do que é para o Brasil, sabe? Se comparar com o restante do mundo. Aquelas os atores e atrizes das tramas mexicanas no Brasil possuem um nível de adoração por parte do público que talvez não tenha nem no México, sabe?
fruto desse Anitta DNA, mesmo, né? desse DNA do próprio SBT. As novelas mexicanas são meio não, são um sucesso tipo Chaves. Elas repetem e dão audiência do mesmo jeito. São um sucesso do mesmo jeito. Só que SBT, eu volto um pouquinho lá atrás, tiveram novelas muito boas. Éramos Seis, As Pupilas do Seu Reitor. Silvio de Mas em termos de Abreu. qualidade, Sim, de produção, sim, de foi produção. sim. eles têm uns cenários. Nossa, parece a vida Não, do Chaves. sim, Não. sim, mas foram novelas muito boas. Foram. Teve uma época que o Silvio Santos... Antônio Alves, o taxista. Não, tá. Com Fábio Júnior. Mas foi bonitinho. Dona Anja. Dona Anja. Com Célia Mas, Santos. Coisas boas das novelas SBT, das novelas nacionais, era a trilha sonora de Paulo Ricardo. Muito bem. Tem uma que está agora reprisando a Pérola Negra. Você vê uma produção que não é legal, mas é um roteiro bacana. Tem atuações bacanas, né? É gostoso de assistir. A gente precisa fazer um rápido intervalo e na volta a gente apresenta as perguntas que foram feitas pelo público. Não sai daí, que o Triálogo volta já. Vem aí uma nova programação na sua TV. Grandes mudanças, mais filmes, séries, documentários, esportes, música e desenhos, novos canais Discovery, Science, Civilization e Turbo, comédia, stand-up e séries de humor com TBS e Comedy Central. A criançada vai se divertir com Nickelodeon e Nick Jr. Filmes e séries com o lançamento dos canais Paramount, AMC e Sundance Channel. Música, clipes e shows 24 horas com VH1 Mega Hits e a nova MTV. Agora o assinante no pacote prata tem mais variedade. ESPN+, Space, MGM, Boomerang, TCM e muitos outros. Essas novidades provam o nosso compromisso em ser uma opção acessível a todos os clientes. E em breve chegaremos até você com internet por fibra ótica. Consulte-nos. Obrigado por fazer parte da RCA.
Estamos de volta com o Triálogo, que nessa edição está dialogando sobre o universo das telenovelas. A gente tem aqui duas pesquisadoras, Helena Vitória e a Leile Garcia, e tem também a sua participação por conta das perguntas que vocês nos enviaram pelo facebook.com/triálogo na TV. E a primeira pergunta foi essa. As novelas ainda reproduzem o racismo. Infelizmente, o negro é apenas o serviçal. Que orgulho uma criança negra pode ter de sua cor, se da hora que acorda até a hora que vai dormir, os protagonistas são brancos. Paulo Henrique Cariacica. Isso está mudando, Fábio, isso está mudando, a gente já é visível isso na televisão, de fato era assim mesmo, um tempo atrás, em 1969, Cabana de Pai Tomás, um protagonista branco tinha que se pintar de negro. O Carrossel, de alguma forma, um protagonista no Brasil é o Cirilo, né? É, exatamente. Mas isso tem mudado, sim. Em algumas novelas aí nós já vemos o afro, né? Brasileiro já sendo no seu talento, como Lázaro Ramos, ele em Cobras e Lagartos, né? Mas ele era um Thaís Araújo. Né? Tipo assim, se você colocar o... como presidente de uma multinacional, colocá-lo como um jornalista de sucesso, um médico, é mais difícil. Mas tinha o Rocco Pitanga, na novela Da Cor do Pecado, que ele já estava numa multinacional. Tinha a Próxima Vítima, que tínhamos lá o Antônio Pitanga, que fazia também parte de uma multinacional, de um conselho de uma empresa importante. Tinha a Camila Pitanga nessa mesma novela, Próxima Vítima, que era uma modelo de destaque. Então, esse conceito já tem caído e as crianças podem ficar mais felizes, sim, porque nós alcançamos um grande espaço. Minha favorita, o Milton Gonçalves, era um deputado e muito bem conceituado. Então, isso tem sido deixado para trás. Força, Cirilo. Vamos com você. Próxima pergunta. A vida cotidiana é tão repleta de violência e desamor que quando ligamos a TV queremos ver nas novelas algo que nos encante. Infelizmente, são raras as novelas atuais que nos possibilite esta satisfação. A novela Sete Vidas foi um raro exemplo. Maria Luísa Falcão, Serra.
Eu acho que quando a gente entra nesse meio, e sai do telespectador e vai para a área da comunicação, eu discordo. Porque eu acho que tudo é válido. Você tem que trabalhar o todo, amplo. E é gosto. É muita questão de gosto também, né? O telespectador olha e da vida e vai achar aquilo, assado. O teu professor também, que te dá aula, também tem. Mas eu acho que o roteiro é tão gostoso de se trabalhar que eu acho que não pode ficar só no gesso, sabe? No engessado. De alguma forma não existe um padrão na própria Rede Globo de exibir às 6 horas da tarde uma novela mais água com açúcar, a segunda novela ser uma novela Isso assim, o Boni já falava. dona de humor, O Boni já fala. e que de noite tensões urbanas. O Boni sempre fala isso. Que a novela das 6 é aquela novela que a pessoa tá chegando em casa, então é aquela mais light, tal, tal. A novela das 7 é a comédia mesmo. Pra você rir, né? Desestressar. Vem a das 9, que é o horário top. Horário das 9 hoje em dia. Que o pessoal ainda continua a falar das 8. Que é pra te prender, pra te colocar pra pensar. Então, E a das 11 um pouco de sacanagem. As das 11 agora elas estão pegando mais sensualmente. Top, né? Tá demais. Eles vão sabe, com essa grade, né, das 23 horas, pensando lá atrás, na grade das 23 horas, era algo mais para você sorrir também, né, Saramandá. Tinham também as séries, por exemplo, como a Noivas de Copacabana, que era exibida nessa mesma Miguelito. faixa, que teria uma uma história de sensualidade no meio da questão. Então é um espaço de sensualidade na grade. É isso mesmo? É isso mesmo. É isso mesmo. É uma coisa mais mesmo pra pimentar ali, né? Pra... O seu final. De noite. Você vai dormir inspirado. E que tá indo muito bem, viu? Todos os remakes, esse que não é remake, lembrando bem, né? Não é remake, estão arrasando. Estão indo muito bem. Vamos para a próxima pergunta. A novela Cordel Encantado mergulhou na mais pura e lúdica essência do brasileiro. Em termos de audiência, a emissora obteve retorno. Denise Pimentel, Vitória. Obteve. Com certeza. Mas ela não era difícil de ser compreendida, não? Assim, que ela fugia muito à estética, a própria... real, né? A coisa da fantasia, as pessoas elas esperam muito óbvio às vezes.
Então quando você foge do óbvio, cria uma estranheza. Mas, Fábio, não existe uma fórmula. Não. Caiu no gosto, acabou. Foi uma novela belíssima. Lembrando que foi direção de Amora Maltner, que arrasa a dupla ali. De autoras do Carrachide. De Thelma Guedes. Exatamente. Foi uma novela que eu não lembro agora se ela ganhou ou não o troféu imprensa, mas ficou ali equiparada com a novela das 9, que é sempre a preferencial. E foi linda a novela, a produção. Impecável. Foi. E tinha-se também o temor por ser, por misturar reis e rainhas no Nordeste, né? Aquela questão ali. Tinha-se aquele medo no início. Mas depois, quando eles acoplaram uma coisa a outra, viram que deu muito certo. Deu muito certo. E Cordel Encantado foi belíssimo. É uma das novelas que não dá para se esquecer. Não dá. Não dá. Vamos para a próxima pergunta. Em O Cravo e a Rosa, a Globo se apropriou de uma obra de William Shakespeare intitulada A Megera Domada. Foi falta de inspiração do autor ou uma tentativa de popularizar a literatura? Fábio de Souza, Vila Velha. Não foi falta de conteúdo, até em se tratando do autor, né? Não foi falta e sempre funciona. Sempre você trazer alguma coisa de Shakespeare e inserir numa trama, funciona bem. E foi um remake de O Machão, uma novela que já tinha sido feita, né? E eles até porque fizeram uma eu acho releitura. que Shakespeare criou tudo, né? Tudo que de alguma forma vai beber na fonte. Exatamente. As coisas. E dá muito certo. E por que não, né? Dá muito certo. Eu não vejo nada de errado. E eu acho que talvez até de alguma forma inspire a pessoa a ler o original. Talvez se você tanto, aí vou ver como é que é o original, pra ver se a novela foi igual, se não foi. Sim. Tem uma Verdade. possibilidade de Ainda fazer essa, Xinga, exatamente, né? ainda há essa possibilidade de levar a pessoa a ler pelas próprias mãos. Né? Lembrando que essa novela, não sei se você falou, é de Valcir Carrasco.
Tá arrasando em Verdades Secretas. Por isso que eu falei, em se tratando do autor, ele não precisava, Não né? precisaria, Não precisaria. Ele é tão bom escrevendo o trama até usando outros nomes. Ele veio do berço do SBT, né? É isso Fascinação, daí. né? Fascinação. A própria Chica da Silva. Chica da Silva Chica também. da Silva é dele. Né? Com outro nome. Ele usou outro nome para escrevê-lo, que era numa outra emissora, né? Ah, então ele tinha um contrato com uma emissora. Eu não sei bem os trâmites, né? Se havia um contrato, mas que ele arriscou e escreveu Chica da Silva usando um pseudônimo, isso aconteceu. Impressionante. Vamos para a próxima pergunta. Qual a novela mais criativa que vocês assistiram? Júlia Braga, Vitória. As novelas, com todas as mídias existentes, hoje em dia é complicado. Você parece que até nota um pouco assim, gente, será que esse pessoal tá tão de ideia, né? Lembrando que na comunicação é todo um coletivo também. E é uma obra aberta também. Mas eu fico com o João Emanuel Carneiro. Mas qual novela? Eu fico com a Avenida Brasil, óbvio. Porque eu acho que ele foi trabalhos crescentes. Cobras e Largatos. Depois teve a Da Cor do Pecado, as Cobras e Largatos foi antes. Da Cor do Pecado, A Favorita, as duas primeiras que eu falei foram novelas da Sete. A Favorita. E veio a Avenida Brasil, que voltou a parar o Brasil, coisa que há muito tempo não acontecia. E a sua? João Emanuel Carneiro também, com Cobras e Lagartas, e o Miguel Falabella, com Salsa e Merengue. Puxou lá, pouca gente cita, né? Pouca gente cita, mas foi muito criativa. Demais. Ela foi ele muito misturou boa mesmo. Tudo numa grande loucura, e eu achei muito bacana. Ele trouxe
Condessa, e a Condessa era negra, era umas A coisas... novela não tem espaço em produção de novela na Globo. Mas Você eu tem acredito- 4 autores. Ali que se revezam. Eu acredito que possa partir do próprio Miguel Falabella mesmo. Ele mesmo já falou em entrevista que ele não gosta muito de perder muito tempo escrevendo novela. Ele prefere escrever realmente esses seriados que ele escreve, Pé na Cova, Sexy as Negras e por porque aí o vai. feeling dele é comédia. É comédia. E a novela Toma lá você... da cá. A novela você retrata todos os núcleos, né? Comédia, enfim. E toma muito tempo do autor. Exatamente. A gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco a gente apresenta para você indicações de leitura sobre o tema. Não saia daí que o Triálogo volta já. O que você espera de uma TV que seja feita do nosso jeito? Está no ar Imagem TV, o canal com jeito caprichado de se ver. Informação, cultura e entretenimento. Esportes radicais. Música e produções cinematográficas locais. Bom humor, comportamento. Qualidade de vida. Tudo que você sempre quis ver na televisão, na internet e aonde você estiver. Estamos de volta com o Triálogo, que nessa edição trialogou sobre o universo das telenovelas no Brasil. A gente conversou aqui com duas grandes pesquisadoras desse universo. Nesse bloco, você que gostou do assunto, se interessou, quer virar um pesquisador, uma pesquisadora também sobre o tema, boas indicações de leitura para você. O que você me diz, Helena? Um grande livro que me abriu muita visão. Para a dramaturgia da televisão, Renata Palottini. E tem outros mais, né? Como por exemplo? Como, por exemplo, a telenovela brasileira, do
Arthur da Távola, Memória da Telenovela Brasileira, do Ismael Fernandes, e um conjunto de obras, Melhores Momentos, a telenovela brasileira. Helena, muito obrigado mesmo. Valeu Obrigada pela sua a você. participação. Com certeza quem gosta do universo da novela se sentiu contemplado com as reflexões que você trouxe para o nosso programa. Que ótimo. Leire, o que você oferece para quem está nos assistindo? Uma indicação de literatura, de uma leitura? Então, eu vou indicar uma pessoinha que eu sou muito fã, que é o Nilson Xavier, que é almanaque da telenovela brasileira. Ele é um cara que é apaixonado por TV desde muito criança e foi na novela acho que foi Marrom Glacê, se eu não me engano. Que ele começa ali, que a novela bate nele, ele começa a fazer todas as anotações, vira um viciado mesmo, lança site, escreve para o UOL, para o portal do Canal Viva, e eu acho assim, se você se interessou aqui pela entrevista, se você é uma pessoa que gosta de novela, eu acho muito bacana, é um cara assim que sabe muito mesmo. Falar de novela no Brasil é Nilson Xavier. Olha, muito obrigado mesmo pelas reflexões que você trouxe. Que contribuiu para quem está nos assistindo. Obrigada, Fábio. E obrigado a você que está nos assistindo, provavelmente deixou de assistir uma novela. Para nos assistir aqui, conversar sobre esse universo tão instigante que é o das telenovelas, dessas produções que fazem o Brasil ser exportado para diversos países do mundo, talvez o nosso produto cultural de maior exportação. Até mais que a música. Então vale essa reflexão aqui. Se você gostou do assunto, pegou o programa para metade, é muito fácil. Você vai na página do programa imagem.tv.br/triálogo. Lá tem essa edição na íntegra e todas as outras que a gente já fez. Você pode também procurar o nosso Facebook para indicar um tema, um entrevistado. A gente vai fazer uma edição do Triálogo sob medida para o seu desejo. Isso é facebook.com/triálogo na TV, dá uma curtida, deixa seu comentário. Que a gente tenta produzir algo que atenda à sua demanda, tá bom? A gente vai embora agora e volta em outra edição do Triálogo. Um forte abraço e até! Programa Triálogo.